Boa noite, minha gente linda, minha gente maravilhosa, como vocês estão hoje? Vamos começar aqui mais uma live sobre as influências da infância na vida adulta. O que será que influencia? Muitas coisas, né? Porque a gente vê aqui várias consequências do que acontece na nossa infância aparecendo na nossa vida adulta. Bom, antes de a gente começar, desculpa o atraso, me atrasei 5 minutinhos mesmo. São 7 horas e 5 minutos do dia 23 de abril. E o seguinte, alguns recadinhos antes da gente iniciar. A live nunca fica gravada aqui, tá certo, pessoal? Então eu sempre eu baixo ela depois e coloco ela lá no canal do YouTube, Psique da Criança. Pra quem quiser saber qual canal que é, tem ali nos destaques um canal, uma parte que tá escrito YouTube. Só clicar ali que já vai redirecionar pra página. Certo? Podem ir me fazendo perguntas ao longo da live, eu vou parando, vou respondendo. Se eu não conseguir responder todas, depois vocês podem me mandar por direct, não tem problema algum. E deixa eu só abrir aqui para o nosso roteirinho pra gente começar. As substanciais influências da infância na vida adulta. Gente, muita gente pensa que o passado é uma coisa assim que não vai trazer nada para nossa vida presente. Ou que como a gente esquece tudo, a nossa infância passa, as coisas vão acontecendo, as nossas experiências vão passando. É como se a nossa mente, né, não a nossa cabeça, mas a nossa mente simplesmente já passou da infância, então vamos apagar o que aconteceu e a partir de agora tá na vida adulta, é outra situação. Mas não é nada disso que acontece, gente, e nunca vai acontecer. Tudo que acontece durante os nossos primeiros dias de vida, e vou até um pouco mais além, tudo que acontece desde o nosso período de gestação, ou seja, quando o bebê tá lá na barriga da mãe, influencia demais no comportamento, nas ações, nos sentimentos, nas emoções, na forma como isso vai influenciar a vida futura dele, como adolescente, como adulto. Então, tudo isso sim vai passar por um processo de que vai atravessar a infância e vai sim estabelecer muitas dessas bases que foram criadas lá na infância vão estar servindo também de suporte lá para a vida adulta. Mas começando a falar aqui para vocês, se tiverem alguma dúvida, pessoal, já falei, podem ir perguntando que eu vou parando. Como a gente vai entender essas influências? Lá nos nossos primeiros dias de vida, nos nossos primeiros minutinhos, quando a gente sai da barriga da nossa mãe, que a gente acaba de chegar nesse mundo, que é todo diferente, o que acontece? Geralmente a gente volta pro colo da nossa mãe. Tem aquele período que eles chamam que é aquela primeira impressão, aquela golden hour, né? Que é a primeira mamada da criança, mas que também que é aquela situação de que a criança vai estar perto da mãe, vai se sentir confortável. Então lá no nascimento da criança, ela sai de um estado, ela tá ali dentro da barriga da mãe, tá num lugar quentinho, confortável, onde não tem muito impacto, ela tá segura, ela tá ouvindo os batimentos da mãe, ela tá ouvindo todos os órgãos ali da mãe, tá respirando, se alimentando através dela. Quando ela vai nascer, tudo isso tem que começar a funcionar de uma forma sozinha. Ela tem que aprender a respirar, vai ter que aprender a se alimentar. Mas ela mama no peito da mãe. Não tem problema, mas ela vai ter que aprender a lidar com essa amamentação também. Por isso que muitas vezes o início da amamentação acaba sendo tão difícil, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, o que acontece? Nesse período assim de nascimento, a criança ela tá assim grudada com a mãe. É como se ela ainda fizesse parte da mãe, mesmo ela já nascendo. Então, ela tá em simbiose com essa mãe. Durante não muito, mas um período, ela vai continuar nessa simbiose com a mãe. Por isso que a criança chora,
quando a gente larga ela no berço. Ela chora quando a gente se afasta. Ela fica calma com a voz da mãe, quando a mãe tá por perto, quando a mãe tá segurando. E a gente chama essa parte do narcisismo primário. O que é o narcisismo primário? Como ela pensa que ela e a mãe são um só, ou seja, que a mãe e ela são o bebê, aquele bebê, ela está fazendo assim: eu sou importante, tudo está voltado para mim. Que é isso que a gente sabe que é lá no transtorno de personalidade narcisista, lá no futuro isso se desenvolve, que a pessoa tem precisa ser esse centro de atenção, tudo precisa estar voltado para ela. Tá, Amanda, mas e daí qual é o problema disso? Nenhum, gente, aqui no narcisismo primário. Porque a criança, ela precisa passar por esse processo do narcisismo primário. Ela precisa mesmo, ela precisa ter essa simbiose com a mãe, ela precisa se sentir onipotente, ou seja, toda poderosa, que a gente chama que é a majestade, o seu bebê, que é ali onde a mãe faz todos os desejos e as vontades da criança. Exemplo, a criança chorou, você atende ela imediatamente. Vai dar comida, vai trocar fralda, vai dar banho, vai acolher. Então, esse período a gente acaba não deixando, e não é para deixar mesmo a criança chorar por horas, sabe? Tá afastada por muito tempo da mãe. Uma das boas coisas que inventaram para a mãe estar sempre bem pertinho da criança, né? O sling, que a gente sabe que faz um trabalho ótimo nesse período do puerpério. E aí, gente, o que acontece? A mãe tá ali e ela tá servindo de suporte para essa criança. Para ela sobreviver, ela precisa da mãe. A mãe precisa estar ali para dar todo o suporte de alimentação, de carinho, de higiene, de brincadeiras também. Em brincadeiras que eu digo aqui, gente, é essa troca. Ah, Amanda, mas tu não disse que o bebê pensa que ele é um só? Sim, mas ele precisa dessa troca porque é como se ele tivesse tendo esse prazer, entende? Não que tenha uma pessoa de fora fazendo isso. Isso é uma coisa bem inconsciente, tá, da criança. De pensar que a mãe e ele fazem parte de uma pessoa só, são uma unidade. Porque como ele estava na barriga da mãe, e o que acontecia com essa criança? Ela não precisava fazer nada. A mãe estava fazendo tudo, estava trabalhando como se fosse por ela. Então, na hora que ela nasce e ela começa a ter que fazer sozinha, ela não vai imaginar, eu sou um sujeito e minha mãe é outro. Não. Estamos ainda ligados, conectados, grudados. Por isso que tudo que a mãe passa durante esse período é muito importante a gente estar sempre atento, porque isso também pode estar passando para a criança. Passando o quê? Essas questões emocionais, certo? Deixa eu ver aqui que fizeram 3 perguntas, se eu não me engano. Vou só voltar para conseguir ler e já poder responder. A Cláudia. Tem um menino de 6 anos e ele tem muitos ciúmes meu. Chego a ficar preocupada com o futuro sobre as namoradas. Ele tudo repara, se eu olhar para alguém, ele fecha a cara, pergunta se prefiro o pai. Tem um menino... Aqui, Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? É normal a criança ter esse ciúme até uma certa idade, tá? Ela vai demonstrar esse ciúme, sim, até uma certa idade. Mas, assim, o que o pai precisa fazer nessa hora? Porque é aí que a gente entra naquele complexo de Édipo, que a criança pensa, a mãe é minha, eu posso possuir minha mãe. E o pai vai chegar e dizer assim, não, pode parar. Isso que a gente chama de castrar, de frustrar. É dizer não. Você não pode dominar, você não pode possuir a sua mãe, porque ela é sua mãe. A sua mãe é minha mulher. Então, ela não é sua. Você não pode ter ela. No sentido que a criança passa ali no complexo de Édipo do desejo que ele sente pela mãe. O desejo no sentido assim... eu posso tomar o lugar do meu pai e estar agora com a minha mãe.
Isso é completamente normal a criança passar, como eu falei pra ti, mas o pai ele tem que intervir nessas horas. E tu também tem que sempre deixar muito claro, porque às vezes a mãe assim, é tão bonitinho, tá com ciúme, olha só como me ama. Não, gente, ele pode te amar sem ter ciúmes, tá? Não precisa ter exatamente esse ciúme excessivo. Então dizer, não, olha, eu sou tua mãe, o meu amor por ti é outro. E o pai também intervir nesses momentos. Isso é muito importante, principalmente esse papel do pai. Dele dizer, opa, não é assim. A tua mãe não é sua, no sentido de que você deseje possuir ela. Ela é minha mulher, ela é sua mãe e te ama de uma forma. Agora ela me ama de outra, certo? Então sempre tem que intervir sim, tá? Eu já tive um caso há muito tempo atrás de um menino de 11 anos, por exemplo, que a mãe nunca fez essa separação, separou o pai e a mãe, e eles nunca fizeram essa separação, e hoje a criança tá com 12 anos num estado de posse e obsessão assim pela mãe, que ela não pode namorar, ela não pode falar com outras pessoas. Só que assim, a criança já tá com 11 anos de idade. Quanto tempo se passou? Agora tem que fazer um trabalho não só com a mãe, mas também com a criança. Deixa eu ver que tinha outra pergunta. A Mi. Não sei se é assim. Minha bebê de 1 ano e 4 meses fica batendo... Gente, desculpa. Fica batendo na própria cabeça e andando de pontinha de pé. É normal? Primeiro, antes de falar qualquer coisa, se isso é normal ou se isso não é normal, você já levou ela pro pediatra? Te aconselho a levar ela no pediatra e antes de qualquer coisa fazer exames físicos. Saber se tá tudo certinho com ela. Às vezes o médico pode dizer assim, o pediatra pode dizer, olha, eu vou te indicar, vou te sugerir num neuropediatra, tá? Então acho que é importante primeiro fazer todo esse check-up no sentido físico. Aí assim, olha, foi no médico, tá tudo certo, não tem nada demais, tá tudo bem com a criança, aí a gente parte pro lado que comportamental emocional. Aí a gente vai ver o que tá acontecendo para ela ter essas atitudes. Mas primeiro e antes de tudo, ir no pediatra, saber como que ela tá fisicamente, como que ela tá de saúde, se tá tudo bem, e depois, caso não tenha nada, procurar um especialista, psicólogo, psicanalista, um terapeuta. Cláudia. Meu filho de 6 anos tem muito ciúme de mim. Acho que foi a mesma pergunta que você fez antes, né? Que eu já tinha te respondido, aqui. Deixa eu ir passando aqui. Qual idade é essa fase? Essa fase do narcisismo primário é bem o iniciozinho da vida, tá? Bem o iniciozinho, tá ali na parte do puerpério. Ou seja, ali a criança acabou de nascer, 1, 2, 3, vai até... Isso pode até, não de forma tão agravante, tá? Mas até uns 2 anos de idade. Que lembra que a ansiedade de separação começa lá por volta dos 7, 8 meses de idade, que é onde a criança começa a entender que a mãe não está por perto o tempo todo. E ela vai ter o seu auge lá por volta dos 2 anos de idade. Por isso que a gente vê quando a criança tem 2 anos de idade, quando ela é muito resistente também a deixar e a se separar da mãe. Porque é como se fosse a parte final, a ponta final dessa ansiedade de separação. Certo, minha gente? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Certo, entendi. Eu falo que não pode, que sou esposa do papai, amo ele, não pode ser assim, mas eu dou selinho nele. E é errado, né? Então, Cláudia, eu não gosto de dizer assim que o que os pais fazem é errado ou certo, mas assim... Geralmente essas questões elas vão trazendo consequências. E uma das consequências de às vezes a gente dar selinho, beijar na boca da criança, dar esse beijo assim, é que a criança pode ter um outro entendimento. E qual é esse entendimento? Ela vê você e o seu esposo dando esse beijo
um selinho. Vamos dizer, na hora que o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, dá um beijinho. E aí ele começa a pensar assim, tá, mas se ela dá um selinho no meu pai, diz que o amor é diferente, mas ela também me dá um selinho, então a cabeça dele começa a ficar confusa. Afinal, qual é o amor? Então, assim, te aconselho a tentar ir diminuindo até cessar essa questão do selinho. Se ele falar, mãe, antes tu me dava selinho, por que não me dá agora? Não, porque você é meu filho, você já cresceu, você tá crescendo e eu dou selinho só no seu pai. Aí você vai explicando mesmo. Mas eu fazia isso antes, não tem problema, pode começar a explicar agora. Vai falando isso pra ele. Então, se você quiser me dar um beijo, dá um beijo na minha bochecha, dá um beijo na minha testa, ou vai dar um beijinho na bochecha dele também, vai dar um beijinho na testa, na cabeça, né? Não pode fazer isso. Amei o gato. Tá aqui participando, gente. Viram? Então, vamos ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Se não tiver, nós vamos continuar. Daqui do narcisismo primário que a gente estava falando, né? Que é essa simbiose que a criança tem. Amanda, mas daí como que vai passar essa fase no narcisismo primário? É aí que entra a tão falada frustração, a tão necessitada frustração e castração que a gente diz. Que é aquele momento que a mãe não atende mais aquela criança prontamente. Ou seja, a criança tá lá chorando e a mãe, vamos dizer, tá lá na cozinha. Aí ela fala pra criança. Aí isso pode ser por volta de um aninho, um aninho e pouco, mais ou menos, quase 2. Aí você pode estar falando, olha, espera um pouco, porque porque eu já vou, ou eu tô pegando um copo de água. Mas você não para de fazer tudo e vai fazer o que a criança quer. Porque isso, é claro, se você começa a fazer isso o tempo todo, ela vai crescendo e você continua fazendo, ela vai crescendo e você continua fazendo, o que vai acontecer? Essa criança vai pensar, esse jovem, esse adolescente vai pensar que o quê? Tudo tem que ser na hora dele, na hora que ele quer, na hora que ele deseja, ou seja, ninguém pode dizer não pra ele. Então, por isso que é tão importante essa fase. A mãe não tá mais atendendo prontamente a criança. Ela deixa sim a criança esperar um pouco. Mas a criança chora. Não tem problema, ela pode chorar um pouquinho aí. Ela já não é tão pequenininha. E você verbalizando, ela já vai estar entendendo. Olha, espera porque eu tô pegando água. Já vou pra sala. Ou espera um minuto que eu já vou trocar a tua fralda. Ou, né, te dar comida, alguma coisa assim. Então, essas pequenas doses de espera e de frustração, elas são muito importantes para, sim, fazer essa ruptura desse narcisismo primário. Porque o que acontece, gente, se não tem essa ruptura? Essa criança depois, lá na frente, vai desenvolver o narcisismo secundário, que a gente não vai falar aqui, mas que ele existe. E a partir desse narcisismo, o que acontece? É aí que pode se desenvolver aqueles tipos de transtorno de personalidade narcisista. Entendeu? Aquela pessoa que tudo quer, tudo tem que ser pra ela, ela é sempre o centro das atenções, tudo tem que ser feito na mesma hora. É só a gente ver. Se alguém já lidou com uma pessoa que é narcisista, reparem, gente, como é engraçado a gente ver como essas pessoas parecem crianças mimadas. Só que, claro, com uma parte um pouco mais sombria. Mas elas parecem crianças mimadas porque elas querem tudo na mesma hora. E querem que você faça tudo o que elas querem também, né? Aqui a Mi. Minha bebê é muito inteligente, sabe contar até 7. Ela começou a bater na cabeça depois de assistir um desenho onde os bonequinhos mostram as partes do corpo, porém ela não sabe ter o controle das mãos. Isso pode ser também, se de repente ela tá batendo assim, talvez pra mostrar.
Pergunta não, né, gente? Fala pra ela, vai mostrando pra ela assim, ó, vai você apontando com a sua mão e às vezes vai até guiando ela apontando com a mão pra cabeça, pra boca, pro nariz, pro ombro, pro braço, pra mão. Então tu pode também ir já orientando ela nesse sentido, fazendo isso com as mãozinhas dela e você também mostrando com a sua própria mão, mostrando, ó, aqui é a cabeça. Pode até fazer com a mão aberta, porque de certo ela pode bater com a mão aberta, então você mostra, ó, aqui é a cabeça, eu seguro devagar. Vai ensinando dessa forma. Tá certo? Então, o que acontece lá? Como eu falei pra vocês, a criança se vê numa unidade com essa mãe. Ela precisa desse pertencimento quando ela nasce. Ela precisa dessa junção com a mãe. E depois ela vai fazendo o quê? Ela vai se separando, ela vai vendo, opa, minha mãe é um sujeito, é um indivíduo e eu sou outro. Então nós não estamos juntos, estamos separados. E eu preciso esperar para ter as coisas, eu vou me frustrar para ter as coisas. Porque eu não estou agora grudado nela, eu não tenho as minhas vontades e os meus desejos atendidos 100% do tempo. Opa, gente, fui virar aqui, peraí. Aí vamos falar um pouquinho, tá, gente, sobre as fases do desenvolvimento de acordo com Freud, que também fazem parte aí do narcisismo primário. Alguns, tá, que vão pegando aí a fase do narcisismo primário, mas as fases do desenvolvimento psicossexual que o Freud desenvolveu são as 5, deixa eu ver se são 5, acho que são 5 fases, exatamente, não errei. A primeira fase, que acho que todo mundo conhece, é a fase oral. O que tem a fase oral? Ocorre sempre nos primeiros meses de vida, geralmente vai até por volta de 1 ano de idade. O que acontece? A zona de prazer do bebê é aonde? É a boca. Então é a sucção. Por isso que ele tá nesse processo de amamentação. E a gente fala, geralmente quando a criança tá com 1 ano e pouquinho, a mãe já vai desmamando, porque já vai fazendo essa separação dessa fase oral. Porque se a criança fica fixada, o adulto já, né, fica fixado nessa fase oral, lá na frente vai ter consequências também. Tudo vai ser voltado muito mais para a região oral. Seja os impulsos, os desejos, tá? E daí a gente fala uma pessoa que fuma muito, uma pessoa que tem prazer sexualmente voltado só pra boca. Daí a gente fala de sexo oral, essas outras situações. Então, a ausência da amamentação, o excesso dela, aí sim também pode trazer algumas questões, que é a fixação lá, a fixação nessa fase adulta. As consequências que eu acabei de dizer aqui pra vocês, ó. Transtorno, falei a pessoa pode ser fumante, a pessoa pode ter uma compulsão alimentar ou uma compulsão também sexual, um transtorno alimentar, tá? Que daí tá voltado para onde? Sempre para essa região da boca, tá? A idade correta seria qual então? Aí que a gente fala de 0 a 1 ano de idade. Essa é a fase oral, tá? Por isso que existe um vídeo circulando, já faz muito tempo isso na internet, de uma mãe amamentando uma criança que deve ter uns 5 anos de idade. Amamentando como, Amanda? Amamentando no peito. Gerou muita polêmica esse vídeo, muita polêmica. Muitas pessoas falaram que tava tudo bem, que não tinha problema. Pra gente que tá na área aqui da psicanálise, da psicologia, das terapias, e que a gente começa a perceber que essas questões trazem problemas, consequências muito fortes lá na frente, como eu acabei de falar, transtorno alimentar, pode trazer bulimia, anorexia, outras situações, tá, gente? Então tem que tomar muito cuidado nesse período que a gente vai fazendo essa castração, esse corte, essa ruptura para a criança. Mas ela sofre. Mas posso falar uma coisa? Melhor sofrer agora,
ter essa separação agora do que lá na frente, tá? Porque isso vai sendo uma bola de neve, gente. A segunda fase é a fase anal, de 1 ano a 3 anos. Geralmente é o período que a criança começa a aprender o controle dos esfínteres e ela começa a fazer o quê? Ir no banheiro sozinha. Esse período aqui, o que acontece? É onde a criança tem essa agressividade natural do desenvolvimento. Por quê? A gente chama que é a fase sádico-anal. Por que esse nome, Amanda? Porque a criança começa a ter domínio sobre o seu corpo. Então, ela tendo domínio sobre o seu corpo, ela começa a entender que algumas coisas ela pode começar a ter autonomia e independência. Então, ela pode controlar os pais através da questão do cocô. Como assim, Amanda? Eu não vou tirar fralda, eu não tiro a fralda, eu só faço cocô na fralda. Se os pais não tiverem firmeza para chegar a uma hora e realmente, olha, você sabe fazer cocô já no vaso sanitário. Porque muitas vezes essa criança, ela sabe fazer cocô. Mas o que ela faz? Esse domínio que ela tem sobre os pais. Por isso que essa fase a gente sempre fala, como que foi? Foi desfraldado muito cedo? Uma criança assim, às vezes tem 9 meses e a mãe já quer desfraldar. Pelo amor de Deus, né, gente? Ou a criança tá com 6 anos e tá usando fralda ainda. A não ser que tenha alguma questão fisiológica, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui que bem. Como fazer meu filho me ouvir? 3 anos de idade. Bom, as crianças nessa fase, elas estão completamente assim, com a independência e autonomia assim, gritando. Então, geralmente, eles querem fazer tudo o que vem pela frente. Querem brincar sozinho, querem fazer tudo, sem estar escutando os pais. O que eu te digo é, sempre, se tu conseguir, nesses momentos, se abaixar, falar com ele, ter calma, ou às vezes ele tá fazendo alguma coisa e você fala pra ele de longe. Não fala pra ele de longe, vai perto, conversa com ele perto, tá? Por exemplo, ele tá fazendo alguma coisa e daí tu fala lá do outro lado. Não pode fazer. Não, vai pertinho dele e fala com ele, se abaixa, conversa. Ele fantasia que beijou de língua, agarrou as meninas da escola e faz na verdade a professora não vê. Porque perguntei e falo que é certo, mas é muito pra frente pra 6 anos. Fico assustado com isso, medo, sabe? Entendi. Ele, por um acaso, ele dorme com vocês, toma banho, alguma coisa assim, que ele já tem 6 anos, porque lembra, olha aí o que tu falou, você acabou de dizer, ele fantasia que beija de língua. É isso que eu trago pra vocês quando eu digo que a criança, ela começa inconscientemente fantasiar o que acontece, o que ela vê dos pais, o que ela tá vendo em relação aos pais. Se tu quiser me mandar depois uma mensagem por direct pra gente falar bem direitinho sobre isso, eu também faço atendimento online, tá? A gente pode conversar. Diria que geralmente tem que acabar o banho tanto com a mãe quanto com o pai, ele ter essa privacidade agora dele, ele já tá grandinho, tá? Então ele tomar banho sozinho, se lavar sozinho, fazer tudo que ele precisa ali sozinho e depois vocês tomarem o banho de vocês. Ter segunda fase anal, a terceira fase é a fase fálica e é a fase do complexo de Édipo, qual a criança deseja ter posse de um dos seus genitores, do sexo oposto a ele, né? Como eu falei, ali no complexo de Édipo, que a criança tá com desejo da mãe, ou o menino tá com desejo do pai, a menina, desculpa. Fase de latência genital, que é a quarta fase, 6 anos a puberdade, onde
toda a questão da libido está voltada para as atividades sociais, atividades escolares. Então a libido, essa parte do desejo, da sexualidade fica completamente adormecida. Então só volta lá na fase genital, que é da puberdade para o adulto, que é quando vai ser adolescente, vai começar a ter as suas primeiras experiências. E são essas as fases. Eu não vou falar aqui todas as fases em muito a fundo, tá? Porque era mais pra gente falar sobre essas questões ali do narcisismo em relação a essa influência que tem na nossa vida adulta. Por isso que precisa essa separação, por isso que a criança precisa estar sabendo que depois de um certo tempo ela não tá mais junto com a mãe. Alguém tem mais alguma pergunta? Tomar banho com o papai que eu falei, né? Que era bom já. Minha gente, ficaremos por aqui. Um beijo grande pra vocês. Um abraço mega apertado. Semana que vem nos vemos mais uma vez. Se eu não respondi alguma pergunta, me mande lá por direct. Uma boa terça-feira, uma boa semana. Fiquem bem. Amo vocês. Um abraço bem apertado.